Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo e hoje o nosso papo vai ser sobre RPG. Eu vou comentar com vocês aqui um pouquinho sobre o Winter Eternal, um cenário aqui de Savage Worlds que eu achei bem bacana, bem interessante e eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Quem tá ligado no movimento, quem acompanha aqui o canal, quem já tá inscrito, deve lembrar que eu já comentei aqui ao longo dos vídeos alguns cenários de Savage Worlds, né? Savage Worlds é um sistema genérico com diversos cenários diferentes, abordando os mais diversos tipos de história que você possa imaginar. Então já falei um pouquinho aqui de Deadlands, já falei de The Day After Ragnarok, que é um cenário de história alternativa, né? E agora, um outro cenário que eu achei bastante interessante é o Winter Eternal. Só que assim, antes de a gente começar a comentar um pouquinho, só dar alguns avisos. O Winter Eternal, ele infelizmente não está mais no catálogo da Retropunk, tá? Savage Worlds é publicado aqui no Brasil pela editora Retropunk, só que o Winter Eternal foi descontinuado, vamos dizer assim. Mas o que não quer dizer que você não possa conhecer, jogar, encontrar o livro em outros sites e tudo mais, porque de fato eu acho que é um cenário bastante interessante. De uma maneira geral, todos os cenários de Savage que eu li até agora, eles são bem interessantes. Eles são algo extremamente inovador que você nunca tenha visto na sua vida e tal. Não, mas eles são interessantes. Todos os cenários que eu li, eles conseguem criar um mundo legal que te dá vontade de jogar e te dá vontade de explorar. E olha que geralmente, eu acho que eu nunca li nenhum cenário de Savage que fosse do mesmo autor. São autores diferentes, né, mas eles conseguem me passar essa mesma sensação do mundo que é vivo, do mundo que é vibrante, interessante de descobrir e com muitas possibilidades de aventura. Para começar a dar uma ideia para vocês do que é o cenário do Winter Eternal, eu vou ler aqui um trechinho para vocês, que eu acho que ele resume bem a pegada do cenário. Então olha só, o Winter Eternal não foi criado como um cenário pós-apocalíptico. A vida é dura e a morte está sempre de prontidão para abraçar os despreparados ou tolos. Mas o tempo não para. As pessoas de Azaghar, que é o mundo lá, né, do cenário, sobreviveram à morte do seu sol. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso mais para frente. E se adaptaram a um mundo escuro e gélido e estão trabalhando duro para fazer com que o continente e seu povo tenham a paz e a prosperidade de antes. Este é o ponto em que os jogadores começam a contar as suas histórias. Histórias de heróis que irão moldar o futuro de Elerhak. Elerhak é o continente onde as histórias se passam, né? Bravos exploradores, guerreiros sagrados, feiticeiros sombrios ou governantes corrompidos pelo poder. Grandes cidades magicamente aquecidas, a vastidão gélida e ruínas cheias de mortos-vivos. Aqui já dá para ter uma ideia inicial, pelo menos, do que nos aguarda aqui em Winter Eternal. Um mundo difícil, né? Mas um mundo que tem muita coisa para ser explorada e muita coisa diferente do que a gente está acostumado a ver em outros cenários. Ele fala aqui em pós-apocalíptico e não deixa de ter uma pegada um pouco para esse viés, né? Mas ele também é um cenário de fantasia. Então talvez uma fantasia pós-apocalíptica num mundo gélido. E aqui, para mostrar mais um pouquinho do livro para vocês, ele começa, olha, falando de Elerhak, que é o continente, né, onde as histórias se passam, e ele vai pensar aqui algumas coisas importantes, alguns conceitos iniciais básicos para a gente começar a entender o cenário. E ele vai começar justamente falando um pouquinho dos tempos mais felizes, ou seja, como era esse mundo antes de toda essa confusão aí de morte do sol, sei lá que diabos é isso. Eu vou ler mais um trechinho para vocês, olha só. Os últimos anos antes da morte do sol foram em grande parte livres de guerras e conflitos. A sociedade estava à beira de uma era industrial, à medida que artífices começavam a fazer novas e excitantes descobertas. Isso aqui é legal também, porque assim, ele é uma fantasia, mas ele não é exatamente uma fantasia medieval, porque como ele está falando aqui, o nível de tecnologia já é um pouquinho acima. Claro, com toda essa confusão aí da morte do sol e tudo mais, isso regrediu. Mas assim, existem coisas a serem descobertas, né, que vão melhorar o nível tecnológico aqui do cenário, e algumas outras já foram, né? Enfim. Magia também era mais acessível ao homem comum, ajudando fazendeiros, construtores e até mesmo as guardas das cidades a fazerem seus trabalhos. O continente verde de Elerhak era uma joia brilhante e reluzente em Azaghar. Tá, beleza, era tudo lindo, era tudo maravilhoso, não tinha guerra, tinha tecnologia, então cadê a aventura aí? Ou então como é que aconteceu desse cenário tão perfeito se tornar o Winter Eternal? Aconteceu o seguinte, a tal morte do Sol. E o que é isso? O Sol simplesmente explodiu. Tá? Assim, na minha humilde opinião, não é muito a minha área não, mas se o Sol explodiu, o planeta devia ir junto, né? Mas enfim, na explicação que eles dão aqui no cenário é mais ou menos o seguinte: o Sol explodiu e destruiu, obliterou todo o lado do planeta que era dia naquele momento. Né? Então, se a gente está falando aqui, está aqui o Sol e está aqui o planeta, o Sol explode e este lado aqui todo foi obliterado.
Claro, isso gerou consequências para o lado que era noite também, né? Então, essa explosão do Sol, esse calor excessivo, rochas que vieram parar do Sol, né, no planeta, lá em Asagar, isso tudo gerou terremotos, tsunamis e uma porrada de outras desgraças, né? E assim, o Sol, ele explodiu, mas ele também não sumiu completamente. Ficou ali tipo uma brasa, né? Tipo um globo crepitante, como o livro coloca aqui, que gera calor o suficiente apenas para impedir que o que restou do planeta, o que restou de Asagar, congele por completo. Então, o início do cenário é basicamente isso, essa explosão do Sol, um lado do planeta foi obliterado, o outro ficou todo arrebentado também por causa das consequências indiretas, e o que restou do Sol gera calor somente para que possa ter jogo, né? Porque senão todo mundo morria congelado, os eventuais sobreviventes morreriam congelados. Mas como ainda tem um pouquinho de calor, ainda é possível, de alguma forma, a vida em Asagar. Tá, mas a partir daí, como é que as coisas se desenvolveram? Olha, a sobrevivência no planeta, lá em Asagar, ela foi, claro, bem difícil depois da morte do Sol, e ela conseguiu prosperar de alguma maneira, muito por causa do tal Conselho Verde. O que seria esse Conselho Verde? Foram 5 acampamentos, né, de sobreviventes que conseguiram, né, se manter ali com a ajuda de um grupo chamado Guardiões da Natureza, que formaram o tal Conselho Verde. Esses guardiões, eles são daquele tipo que eu comentei ali ainda agora no início, da magia que consegue ajudar na produção de alimento. Então, a sobrevivência só foi possível porque nesses acampamentos montados por esses guardiões da natureza, eles conseguiram voltar a produzir comida com o auxílio de magia. Né? E fora isso, eles foram se adaptando à nova condição, à nova realidade que eles tinham ali, e eles descobriram cristais amarelos, né, em crateras. Provavelmente restos dessa explosão do Sol, alguma coisa assim, que esses cristais eles emanavam calor de alguma forma. Então ali você tinha uma fonte alternativa ali também para impedir que todo mundo congelasse. Então a partir dessa mistura da magia na produção de alimentos e do estudo desses cristais amarelos, foram desenvolvidas também magias, né, feitiços de aquecimento e tudo mais que foram possibilitando a expansão desses acampamentos, né, entre aspas aqui, retorno à normalidade da vida no planeta. O livro vai continuando, né, e pontuando algumas coisas que aconteceram durante esse processo de evolução, vamos chamar assim, desses grupos de sobreviventes, né? Mas o que a gente tem de mais relevante para entender o cenário é basicamente o seguinte: conforme esses magos e feiticeiros foram aperfeiçoando esses feitiços de calor e tudo mais, eles conseguiram chegar num ponto de criar magias que geravam luz e calor permanente, né? E isso aconteceu mais ou menos ali, eles não têm muita certeza, 100 anos depois da morte do Sol. Tá? Porque eles perderam todas as referências, perderam o calendário e tal, mas calcula-se que aproximadamente 100 anos depois da explosão do Sol, os magos conseguiram, de fato, aperfeiçoar esses feitiços, né, que possibilitaram as cidades, de fato, a crescerem e se manterem. Tanto que esse dia ficou conhecido como o Dia da Luz. E o jogo, o cenário mesmo, para os personagens, ele vai começar a ser explorável, vamos dizer assim, 140 anos depois do Dia da Luz. Ou seja, ali uns 240 anos depois da explosão do Sol. E o que a gente tem já nesse período? As cidades já estão estabelecidas, a gente tem 8 grandes cidades, tá, que são mantidas justamente por esses feitiços. Tá? Você tem ali no centro da cidade o feitiço contínuo, e ele tem uma área ali de alguns quilômetros e tal, que o livro coloca aqui. E a cidade vai crescendo em volta disso aí. Então, quanto mais próximo do centro da cidade, mais calor é. E calor, tipo assim, de você nem precisar de roupas de frio, que eles chamam de zona de verão. E na ilharga ali do centro, vai se tornando cada vez mais frio, e você tem a zona de outono, onde a vida ainda é possível, mas você precisa de algum tipo de abrigo, algum tipo de lareira, roupa especial, enfim, esse tipo de coisa. Não é preciso dizer que a gente já começa aqui a ter alguma diferenciação de quem mora na zona de verão e na zona de outono, né? Conflitos sociais e tal, luta de classes por causa dessas diferenciações, esse tipo de coisa também está presente no cenário. Outra coisa interessante de pontuar a respeito do cenário é em relação a essas cidades. Elas são mantidas, como eu falei, por esses feitiços, né, de luz e calor contínuo, e elas são, de fato, cidades bem grandes, é como se fossem, de fato, mega cidades e cidades-estado. Né? Cada cidade é o seu próprio mundo ali, com o seu governo, com as suas políticas e tudo mais, só que elas têm, nesse momento que a gente está do planeta, já comunicação entre elas. Então, existem o que eles chamam de arcadas, que são tipo estradas cobertas, tá? Porque o planeta todo está congelado, que ligam, não sei se todas as cidades, mas algumas delas, né? Então, tem coisa que está em construção ainda, tem rotas que são estabelecidas, tem outras comunidades que vão se estabelecendo ao longo da rota das arcadas, ou seja, aí você já tem aquela expansão do mundo, né? Aquelas possibilidades de aventura, né? Tem gente que se dedica à proteção dessas rotas, tem gente que faz comércio e tudo mais, ou seja, já começa a ter aquele mundo mais
vibrante e cheio de possibilidades. Uma outra coisa que é interessante é que no momento em que o cenário começa, né, 140 anos depois da explosão do Sol, a gente tem uma descoberta recente, que são os chamados cristais solares. Esses cristais solares, eles possibilitam novamente, eles são tipo uma espécie de combustível, né, que permite que as invenções avancem, que a tecnologia avance. Então a gente vai ter aqui no cenário do Winter Eternal, tipo uma mistura ali, talvez, não sei se o termo é apropriado, mas algo parecido com o cenário steampunk. Só que não é vapor, né? São esses cristais solares e a tecnologia derivada deles, a magia derivada deles, ou seja, tem muitas coisas que são interessantes de serem exploradas no cenário. E só pra gente já encaminhando para o final, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês o mapa de Elahak, né, o continente. Olha, então esses pontos maiores são as 8 principais cidades. Então você vai ter aqui as arcadas que vão ligar elas e tudo mais, né? Enfim, áreas que já são conhecidas ou habitadas, enfim. Tem muita coisa interessante, eu acho que é um cenário bem legal de conhecer. E como eu mencionei, é um cenário de fantasia. Então tudo isso aqui que eu tô falando, a gente vai ter humanos, vai ter orcs, vai ter anões, elfos, algo parecido com os halflings, além de umas outras criaturas estranhas. Estranhas não, umas outras raças que também habitam esse continente. Se vocês quiserem saber mais sobre o Winter Eternal, né, que eu aborde outros pontos, que eu comente um pouquinho mais sobre o cenário, é só vocês se manifestarem aí nos comentários, né, que a gente vai trazendo essas informações. De início eu vou ficando por aqui, trazendo só essa visão geral do cenário, que eu de fato achei bastante interessante. Espero que vocês tenham curtido, né? Quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, comentários para eu saber se vocês estão curtindo ou não, se vocês querem conhecer mais sobre o Winter Eternal, né? E a gente se encontra na próxima resenha.